Gente, obrigada. Eu já vou passar rapidinho a palavra para o Rafael, mas só lembrando aqui que a ideia da gente falar desse tema é que a gente está trabalhando muito com esse tema nas nossas atividades na prefeitura, na secretaria, nas naves do conhecimento, mas a gente também quer refletir sobre esse tema da IA, não só do ponto de vista da implementação, mas do ponto de vista político mesmo, né? Quais são as implicações políticas, éticas, do ponto de vista do comum, da construção do comum. Então, que são questões muito urgentes da gente pensar, e a gente tem que, ao mesmo tempo, responder às demandas que são também urgentes da prefeitura, da implementação, de como tornar o Rio um lugar referência em inteligência artificial, mas sem deixar de lado esse ponto de vista crítico. Então, por isso que é bom a gente ter esse espaço aqui, que é o nosso espaço político, que não é da prefeitura, que não é institucional, não é a Câmara dos Vereadores, que é justamente um espaço de movimento social, de constituição de grupo político, de formação política, onde a gente pode pensar com mais liberdade e colocar essas questões críticas também, que são urgentes sobre a IA, né? E aí, ninguém melhor do que o Rafael, vou deixar você se apresentar, porque você faz muita coisa, mas é um parceiraço nosso, inclusive tem um projeto aí que eu acho que vai rolar uma parceria boa nossa com o Rafael, com a Universidade de Toronto, justamente para pensar esses desafios. E depois eu vou falar um pouquinho mais, vou fazer perguntas, mas só fechando também essa apresentação rápida, a gente está também com um projeto de, mesmo do ponto de vista da prefeitura e fazendo interseção com esse grupo aqui, a gente começar a pensar forte sobre o desenvolvimento de IA com open source, a questão do código aberto, trazer de volta essa energia dos movimentos de software livre que a gente já teve muito fortes no Brasil. Continuam existindo, mas a gente acha que podiam estar mais fortes diante da necessidade que a gente tem disso hoje, né? E a gente quer impulsionar isso aqui no Rio, fazer um grande evento no ano que vem sobre isso aqui, já estamos começando a organizar. Então essa reunião é também um esquenta para a gente abrir esse debate e fortalecer essa questão do open source. Então, Rafael. Boa noite, gente, tudo bem? É um prazer conhecê-lo. Obrigado, Tati, pelo convite, Eduardo, toda a equipe. Como a Tati falou, é possível que a gente aplicou para um edital juntos, ligado à Universidade de Toronto, onde eu trabalho, e se der certo, em breve a gente anuncia se rolar essa parceria. Meu nome é Rafael Groma, sou professor de comunicação da Universidade de Toronto, no Canadá. Sou brasileiro, meu compromisso continua sendo aqui. Eu falo para meus colegas da UFRJ, não paguem para nenhum gringo vir para cá porque eles têm dinheiro. Então pegar dinheiro de lá e trazer para cá uma das coisas que a gente tem procurado fazer. Eu estudo trabalho, então muitas das coisas que eu vou falar hoje tem a ver com o mundo do trabalho. Lógico que algumas das questões são mais gerais. Agradeço também, acho que é uma plateia muito qualificada, muita gente que sabe questões muito mais detalhadas do que eu, e uma fala que vai ser aberta no sentido de eu não tenho uma cartilha, e quem propõe ter uma cartilha para esses temas de IA e trabalho hoje, possivelmente é uma grande charlatona desse processo, de dizer qual é a realidade. Eu coloquei 3 temas aqui para a gente pensar com IA. Um é entendendo IA, o segundo é barganhando IA e o terceiro é experimentando com IA. Eu quero ver se eu falo das duas primeiras um pouco mais rápido, que eu quero focar mais na terceira. Eu fiz um PowerPoint com um monte de coisa, que eu sou geminiano, a gente vai colocando um monte de coisa assim junto, mas depois, se Tati quiser mandar para todo mundo, o PowerPoint fica à vontade. Próximo slide, por favor. Primeiro, essa questão de entender IA. As pessoas hoje tendem a colocar IA como sendo ChatGPT, como sendo determinadas aplicações, falar, tá usando o Gemini do Google ou alguma coisa assim, como o que significa inteligência artificial. Mas, na verdade, a palavra inteligência artificial tem sido historicamente utilizada desde o século XIX para significar processos tecnológicos muito diferentes entre si. A palavra inteligência artificial não é um método, não é uma aplicação, tem sido usado como uma palavra guarda-chuva historicamente para significar automatização. Essa é a primeira coisa que eu quero deixar bem claro. A palavra inteligência artificial é uma palavra valise. Quando se fala em algoritmo, isso também pode ser colocado no guarda-chuva de inteligência artificial.
quando se fala ou de desinteligência artificial, ou de que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial, tem por trás disso de que ela pode significar qualquer coisa. Que daqui a 30 anos vai ter gente querendo colocar o nome inteligência artificial em processos muito diferentes. Pode falar de rede neural, pode falar de aprendizado de máquina, pode falar de deep learning, porque é uma palavra que vai grudando muito fácil. E, historicamente, muito ligadas também às grandes empresas de tecnologia ou também a quem detém o poder. Eu faço parte de uma universidade, trabalho para uma universidade onde trabalha também o chamado avô da inteligência artificial, que é o Geoffrey, esqueci o sobrenome dele agora, Hinton, que ganhou o prêmio Nobel de Física. Ele trabalhava no Google, voltou para a universidade só para ganhar o prêmio Nobel, né, claramente. Ele não fala português, então eu posso falar dele assim. E claramente você vê que tem uma episteme, um modo também de colocar nas pessoas o que é IA. Ou colocar isso vai ser o futuro, ou de como hoje a palavra inteligência artificial também é muito ligada ao imaginário do Vale do Silício do que significa tecnologia. Né? Então essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês, e algo que algumas pessoas podem estar acostumadas, já o debate, eu falo disso já há uns 6 anos, que são quem são as pessoas que estão por trás da IA. Porque você imagina muito, quando vai falar de IA, algum jornal nos próximos dias vai soltar uma pesquisa sobre qual a percepção dos brasileiros sobre o uso de IA no trabalho. Vamos ser substituídos pelos robôs? Essa é a grande pergunta. Vamos ser substituídos pelos robôs? O que as pesquisas mostram é que, em vez de uma automação, o que se vive é a chamada heteromação. Eu odeio essa palavra, tá, gente? Em português ela não pega bem, não está na moda, está uma coisa super difícil. Mas o que é a heteromação? É o contrário da automação. Significa que em processo envolvendo inteligência artificial, sempre vai ter um processo de trabalho humano ali. Só que em vez de uma substituição, o que tem acontecido é uma desqualificação. Ou uma precarização. Exemplos. Quando teve o break dos apps em 2020, dos entregadores, e os aplicativos de entrega começaram a ameaçar, vamos começar a entregar com drones. O que a gente descobriu é que, assim, não vai vir um drone com o McDonald's na janela aqui do nada, né? Você continua precisando de trabalhador humano. O entregador vai entregar em rotas menores e você tem alguém monitorando esse drone, que são os chamados data workers, ou chamados trabalhadores de dados por trás da IA. Ou seja, você reconfigura o processo de trabalho, mas não necessariamente é uma automação completa. Como o próprio caso da Marisa Mayô, que vocês devem conhecer. Quem conhece a Marisa Mayô aqui? Olha, metade. Depois tem aqui, depois vocês podem ver esse caso de uso do Gemini do Google para a comédia. Ali você tem um caso, tem vários de usos de memes, a Tati postou. O trabalho do roteirista continua ali. Vai ter uma série de trabalhos que podem sumir, mas vai continuar tendo, e obviamente vai ter precarização, vai ter uma série de outros pontos que são também historicamente acumulados. O comunicador que já era PJ, já tinha uma série de questões, vai tendo também essa precarização aprofundada. Mas, além deles, tem os chamados treinadores de dados por trás da IA, que a gente chama de data workers. Próximo slide, por favor. O que a mesma pode passar, eu vou falando, Então, o Intercept publicou, tem uma série de matérias que foram publicadas nos últimos 6, 7 anos sobre esses trabalhadores por trás da inteligência artificial. Se eu tivesse escolher uma em português, tem essa série do Intercept, chamado O Chão de Fábrica da IA. Por trás do hype capitaneado por Big Tech, existe uma cadeia de trabalho opaca e abusiva. Essa série revela as entranhas dos impactos do mercado de IA no Brasil. O que é? Alguém já trabalhou numa dessas plataformas? Amazon Mechanical Turk, Appen. São plataformas que você vai lá, se cadastra, como se fosse, só que em vez de ser motorista de Uber, você vai treinar inteligência artificial. Você vai dizer, isso aqui é o microfone. Isso aqui... Um exemplo que eu sempre dou, se você vai no Google Imagens,
e você coloca Nazaré de óculos. Como sabe que a Nazaré está de óculos? Porque você tem metadados que vai colocando ali, isso aqui é um óculos. Então precisa de gente para treinar e anotar esses dados por trás da IA. Que são os chamados, a gente chama de trabalhadores de dados. Que trabalham em casa. O perfil no Brasil é de uma mulher que articula o trabalho remoto por plataformas com o trabalho doméstico, com o trabalho reprodutivo, muitas vezes com os filhos. E tem descoberto que na América Latina tem esse fenômeno das famílias que anotam dados treinando IA pelo celular, que vai ganhando centavos, e que é um fenômeno do mundo majoritário, de países como Brasil, Colômbia, Venezuela, Filipinas, Congo, Quênia, Uganda. Na verdade, vieram do Quênia a maior parte dos trabalhadores que alimentaram aí, que treinaram os dados para o ChatGPT, ganhando menos de $1 por hora. Agora eles construíram lá, eu estou indo para o Quênia em setembro, inclusive para conhecê-los, o primeiro sindicato de trabalhadores de dados, de anotadores de dados do mundo, que foi a partir também da exposição de tudo isso que eles conseguiram de alguma maneira se organizar. Tem alguns casos de organização nos Estados Unidos também, mas porque eles ficam por trás das telas, é difícil também, é diferente do entregador que você olha e fala assim, tá aqui sua pizza. Onde que estão essas pessoas? Próximo slide, por favor. Aqui tem um pouco de detalhe mais do que qual é esse processo de anotar dados para IA. Você precisa ter alguém para coletar dados, para curar os dados, para treinar os modelos e para avaliar e para verificar o modelo, para saber se isso aqui é mesmo uma cadeira. E tem que ter alguém que coloque esse input lá, tipo, isto é uma cadeira. Próximo, por favor. Tá piscando. Esse agora vai. Aqui é semelhante, tem uma geração de dados, uma imagem, um vídeo e tal, e aí tem pessoas que estão ali anotando cada frame dessas imagens como um processo de parcialização do trabalho, e com isso vai sendo modelada a IA e tem a etapa de verificação se é o output ou não. E nisso tem exemplos de conte quantos milhos tem nessa espiga. Ou tem na própria matéria do Intercept tem tire fotos das fezes do seu cocô, também, do cocô do seu cachorro, do seu gato, para treinar aspirador de pó inteligente. Ou tire foto das suas fezes para treinar bancos de dados na área da saúde. Eu já fiz fazendo etnografia, que era assim, grave você dançando com o seu cabelo chacoalhando. Eu fico pensando, quanto de vieses de gênero, de raça e de carequice que esse input tem. Tipo, o que significa um cabelo chacoalhando? Né? E como que isso vai treinar a IA, e vários dos bugs que a gente vê tem a ver com esse treinamento também. Do que significa a qualidade desse treinamento. Que a maioria hoje tem 3 tipos de modelos a partir dos quais as pessoas estão treinando dados para IA. Um é por plataformas, que em geral são plataformas do norte global. A mais conhecida dela vem da Amazon, do Jeff Bezos, e o slogan dela, o nome é Amazon Mechanical Turk, e o slogan é Inteligência Artificial. Então, o Jeff Bezos criou isso em 2005, quer dizer, isso zoando com a nossa cara. Em outros lugares, como no Quênia, como na Argentina, como na China, a maior parte desses trabalhos são feitos nas chamadas Business Processing Outsourcing, ou chamada BPOs, ou terceirizados. São galpões terceirizados, tipo grandes call centers, em que você vai lá, assina o contrato de confidencialidade e você passa o dia, inclusive treinando dados para carros autônomos. Na Venezuela, a maior parte dos trabalhadores que treinam dados para os carros autônomos da Uber, por exemplo. Então você vai tendo uma cadeia de valor, você tem gente trabalhando para grandes projetos de tecnologia, mas nesses microtrabalhos de $1 por hora. E é interessante que quando eu comecei a fazer essa pesquisa faz uns 6 anos, mais ou menos, eu achava muita gente no LinkedIn e dizendo com orgulho, eu ajudei a melhorar a IA da Microsoft. O meu trabalho
e colocava lá, treinador de dados para a Microsoft. Então, tem isso também de uma desigualdade e de uma dependência, de alguma maneira, geopolítica. Próximo. Isso é um pouco do mapa, né? Tem vários mapas deles que têm sido feitos em relação às cadeias de valor de IA, que hoje em dia a gente sabe que a maior parte dos trabalhadores de dados estão nesses países, estão nos nossos países. Esses trabalhadores não estão em nenhuma regulação, vou chegar de lá já já, mas a maior parte dos anotadores de dados estão em países do sul, e a maior parte das empresas de tecnologia, não só empresas de tecnologia, mas empresas da área de automotiva, de carro, ou na área mesmo de indústria de comunicação. Tem um caso que o Intercept publicou faz uns 5 anos, que é o TikTok, a ByteDance na China, contratou uma empresa de comunicação no Paquistão, e essa empresa no Paquistão contratou trabalhadores brasileiros para transcrever vídeos do TikTok. Ou seja, você tem uma cadeia que a gente não conhece o que acontece hoje e também não sabe como endereçar em políticas públicas as pessoas que estão trabalhando nesses lugares em países como o Brasil. Próximo. Além disso, há uns 3 anos a gente fez 2 desenhos animados, estão no YouTube do meu laboratório de pesquisa chamado DigiLabel, que tem algo que acontece muito no Brasil, um fenômeno, tem uma especificidade brasileira, que são as chamadas fazendas de clique. Quando se fala em fazenda de clique, ou até, sei lá, bots do Bolsonaro, alguma coisa assim, se imaginam pessoas em call centers clicando em vários celulares ao mesmo tempo. Mas no Brasil, isso tem uma característica que são sites que as pessoas descobrem a partir de canais no YouTube, ganhem renda extra, ganhem renda fácil. E os nomes dos sites, se alguém conhece, chama Ganhar nas Redes. E só chama uma fofoca pra você. Só chama Ganhar nas Redes. Antes chamava Ganhar no Insta. Olha aqui. Era ganharnoinsta.com.br. Aí a jornalista do Globo me liga e fala: Rafael, o Arthur Aguiar do BBB acabou de fazer propaganda de um negócio. É fazenda de clique? Eu olhei, Aí sai no Globo: Arthur Aguiar faz propaganda de fazenda de clique. E aí, só aí que a Meta descobriu e processou que tinha uma empresa chamada Ganhar no Insta. O que é Ganhar no Insta, que agora virou Ganhar nas Redes? É um lugar em que... Todo mundo já clicando. É um lugar em que políticos, celebridades, subcelebridades, eu já vou contar. Tá gravando? Só pra saber se eu... Tá, então não posso contar quem eu achei lá. Mas em 2020 eu achei, nas eleições municipais de São Paulo, gente, enfim. Apresentador de TV, jogador de futebol da Série B, influencer, mercadinho da esquina, gente que quer comprar seguidores, mas sabe que se comprar bot, o Instagram e o TikTok vai derrubar. O que faz, contrata essas empresas, ganhar no Insta, ganhar nas redes, com o que eu chamo de bots humanos. São pessoas que ganham 0,001 centavo por tarefa para curtir e comentar contas no Instagram, no TikTok, no Quai. Tinha uma época que ganhava para descurtir vídeos no YouTube. Não é o gado do Bolsonaro, é o verdadeiro chão de fábrica, e que saiu recentemente também nas eleições do ano passado. Aquele moço de São Paulo, gente, que quase foi Pablo Marçal, saiu um relatório daqui do Rio, do Democracia em Cheque, sobre a indústria de cortes do Pablo Marçal. Você tem todo esse trabalho, essas fazendas de clique por trás também da desinformação. Isso é algo também a ser endereçado. E uma coisa que eu falo uma coisa é você regular, às vezes eu falo para juiz e falo, o que fazer, como regular a fazenda de clique? Uma coisa é você regular algo para treinar a inteligência artificial para melhorar o processo de automação. Outra coisa é você regular o que é fake desde o início. Isso só piora. Próximo. A gente fez um infográfico há algum tempo que primeiro assim, busca de um engajamento real, influenciadores, políticos e empresas compram seguidores em plataformas de fazendas de clique. Próximo. Aqui ainda estava melhorzinho o coisa. As plataformas terceirizam para trabalhadores tarefas como seguir, comentar e curtir. Um trabalhador é responsável por várias contas e utiliza mais de um aparelho. Por quê? Você vira e fala, 0,006 centavos, vou ganhar o que com isso?
as pessoas começam a criar perfil fake. Eu entrevistei gente que falou assim, eu criei conta fake do meu pai, criei conta fake do Harry Styles. Tem um que falou pra mim assim, tinha aquele site que você cria rosto fake com IA, esqueci o nome disso. Esse rosto não existe, acho que é o nome do site. E aí o cara falava pra mim assim, não, porque esse não é um rosto fake, porque se não existe, então não é fake. Fake é você copiar o que existe. Como esse rosto é de IA, ele não existe, então não é fake. Então as pessoas vão criando um monte de conta fake para conseguir ter alguma renda. E é trabalhar com o celular emprestado da mãe, do tio, que é muita gente que só tem mesmo o celular para trabalhar. Além disso, eu fui descobrindo que as pessoas começaram a construir bots para automatizar parte dessas tarefas. Porque não dava 0,006 centavos, vai pagar que café. E aí, eles trabalhavam com até 100 contas ao mesmo tempo e que tem canais no WhatsApp, no Telegram, de revenda de contas fake e de bots. E é muito doido isso porque eu comecei a achar vários perfis com card fulano de tal, revendedor de contas. E eles anunciavam no grupo de WhatsApp, eu revendo contas boas, você não vai ser... Porque se o Instagram descobre que você tem uma conta fake dessa, você não ganha o 0,006 centavos. E isso eles não queriam. A própria plataforma Ganhar no Insta ajuda você a criar contas que o Instagram não pode, tipo um jogo de gato e rato mesmo, né? Eles chamam de plataformas parasitas, porque eles tentam driblar as regras dos algoritmos de Instagram, TikTok e tal. E o que eu descobri? Revenda de conta. Você pode se tornar um revendedor de conta também. Então você não só vai curtir e comentar, mas você pode revender conta. Que coisa mais antiga no Brasil que revenda, minha gente? A minha mãe revendeu coisa do Avon, mas ela ia para o Paraguai comprar uísque falsificado. Minha mãe, depois eu conto melhor dela, mas ela, as últimas coisas dela, ela foi vender vibrador por e-commerce e por aí vai, né? Que coisa mais antiga, para mim isso é a mistura mesmo do antigo com o novo. Você pega, eu liguei pra minha mãe e falei, porra, agora tem revendedor de conta fake. Isso é o que tá pegando nos anos 2020. Próximo. E aí tem esse paralelo de compra e venda e as plataformas como Instagram, TikTok e YouTube entendem essas práticas como violação dos termos de uso que leva a bloqueios. Isso até apareceu na mídia um pouco. Tem uma série de brasileiros que trabalham com isso e também não se tem nada de quem são essas pessoas, de o que fazer com isso, ou de para onde as pessoas estão indo. Hoje em dia, Tigrinho, e as bets, isso tudo faz parte de um circuito de informalidade plataformizada que está muito além dos chamados entregadores e que estão invisíveis perante as políticas públicas. Próximo. Pode passar. Vai tendo para trás. Tá para trás. Tá voltando no caso. Não, tá indo para trás. Eu acho que foi hackeado. O que fazer? Isso, ótimo. Adoro essa expressão. E aí vem o seguinte, tá, o que a gente faz com isso? Primeiro que tem uma multidão e diferentes tarefas, né? Assim, uma coisa é você treinar o que vai ser a IA para melhorar a vida de outras pessoas ou alguma outra coisa assim. Ou de como melhorar a qualidade, por exemplo, dos anotadores de dados no Quênia, aqui e tal. E a outra coisa é você regular o que é fake desde o início, como as fazendas de clique. E essas empresas foram e voltaram depois de processadas pela Meta, mas ninguém sabe o que se passa. Os anotadores de dados, ou os trabalhadores de dados, eles não estão presentes nem na regulação do trabalho por plataformas no Brasil, que está vinculado só a entregadores e motoristas, e não tem uma linha em nenhum lugar sobre qual é o papel deles na PL de IA. E aí, eu falei esses dias pro pessoal do BRICS, o pessoal do BRICS é ótimo, né? Representantes dos Ministérios do Trabalho de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Gente, a maior parte desses trabalhadores estão em países do BRICS. Nenhuma regulação local vai dar conta do que significa essa cadeia de valor de IA. E o que a gente está vivendo hoje é um capitalismo dependente e plataformizado. Um capitalismo dependente, uma continuidade de uma dependência histórica, no caso dos data workers. E ainda há esforços muito tímidos do que significa construir, por exemplo, na China, a data worker virou uma profissão. Tem uma colega que está para lançar um livro, óbvio, mostrando também contradições. Ela trabalhou durante 6 meses como data worker na China. É chinesa e está para lançar um livro, acho que vai chamar Vendo Como Treinar um Carro Automatizado, alguma coisa assim. Mas lá você tem algo como uma valorização de que sem o data worker você não constrói sistemas de IA. E de valorização de que isso não é um trabalho menor, mas que faz parte dessa cadeia de valor. Então tem essa pergunta de como que a gente coloca. Até hoje, tá mais para frente, mas eu vou falar já, depois eu passo o link para vocês. Eu faço parte de um observatório de IA, de políticas de IA e mundo do trabalho ao redor do mundo. Em vários países, Índia, China, Brasil, Canadá. Eu coordeno o Brasil com outros colegas e a gente mapeou tudo quanto projeto ligado a IA no Brasil. Não tem uma linha sobre esses trabalhadores de dados. E mais do que isso, no Programa Brasileiro de Inteligência Artificial, só se fala de mundo do trabalho para poder falar de qualificação via Microsoft, Google e alguma coisa. Que pena que está gravando. Tinha uma fofoca boa sobre isso. O que eu posso contar com isso? O ministro do Trabalho me chamou para falar sobre IA e trabalho lá. Ele não sabia de nada disso. Vocês que estão no mundo da política sabem melhor que eu que para o ministro ficar 10 minutos numa sala é o máximo, né? Cara, o Marinho ficou 2 horas me olhando com cara de eu tô passada. Porque ele não sacou que isso, claro, ele está imaginando a fábrica do ABC dos anos 80, achou que as coisas estivessem ainda daquele jeito. Eu falei, pô, e aí me deu a impressão de que assim, nossa, eles nem sabiam que isso existe, claro que eles não iam colocar nada no Programa Brasileiro de Inteligência Artificial. Mas eu acho que tem uma pergunta de o que a gente faz com isso. O que significa a gente construir uma economia digital que seja soberana, ou o que significa a gente pensar essas questões, de trazer à baila essas questões. Próximo. Pode passar isso aqui. Eu acabei de falar desse observatório. Pode passar. Pronto. Essa é a Marisa Maior, para quem não conhecia. Ainda nesse lance de entendendo o que é IA, uma provocação de como que a gente também disputa essas narrativas em relação a IA. Quando eu vou falar de regulação de IA em qualquer lugar, a principal coisa que vem mas regular vai matar a inovação. Né? Você fala, tá bom, avião é totalmente desregulado, né? Por isso que o avião funciona. E de que maneira que a gente vai precisar disputar essas narrativas em torno da IA e agora também aprofundadas com toda essa popularização dos chamados influencers virtuais. Eu estou orientando uma tese de doutorado que é justamente sobre influenciadores gerados por IA e que agora com a popularização de VO3, a chance disso ter... até agora o VO3 do Google só pode fazer vídeos de 8 segundos e com créditos de 5 vídeos por dia. Daqui a alguns meses, a questão da desinformação pode ser também muito forte. A gente precisa também sacar de como que a gente vai disputar essas narrativas em torno, tanto do tema da IA, mas também usando e também fazendo os contrapontos com a IA. Aí mais uma provocação. Próximo. Segundo, então, entendendo IA. IA não tem nada de artificial, porque depende de trabalho humano, depende de recursos naturais, depende de infraestrutura, depende de dados, então é preciso desmistificar um pouco em relação a isso. O segundo ponto é barganhando IA. O que significa isso? Como a gente negocia os termos de como a gente vai querer que sejam baseados o nosso trabalho em relação a IA dos nossos trabalhos atuais. Próximo. Eu faço parte de um projeto também, a Tati falou que faz parte de muita coisa, a gente vai
juntando as coisas. O Marcos fez parte desse projeto também, chamado Fair Work. A gente está presente em 37 países e a gente avaliou durante muito tempo e continua avaliando plataformas tipo iFood, Uber, 99, Get Ninjas, de acordo com os princípios de trabalho decente. E agora a gente também está avaliando as cadeias de valor de IA de acordo com esses princípios. De remuneração justa, de condições de trabalho justas, envolvendo saúde e segurança, de contratos justos, de gestão justa, se tem discriminação algorítmica, se não tem, e também de representação, qual a voz dos trabalhadores aí. A gente chegou aí para o Quênia ano passado para avaliar a terceirizada da OpenAI lá. Isso foi publicado no livro dos colegas nossos de Oxford, chamado Feeding the Machine. E a gente conseguiu melhorar alguma coisa no local ali. E uma das questões que a gente tem falado para governos, o governo alemão, por exemplo, eles estão começando a imprimir uma responsabilização das empresas em relação a toda a sua cadeia de valor de IA. Ou seja, a Volkswagen tem que garantir que o data worker que está lá treinando os dados para o carro da Volkswagen tenha condições de trabalho decentes. E isso em todas as indústrias, que seja na mídia, nas comunicações, que seja na área automotiva, na área da saúde, que as empresas sejam responsabilizadas por isso. A gente chegou a mandar uma carta faz uns 2 anos para o Senado dos Estados Unidos, e alguns senadores, o Bernie Sanders liderando, mandando assim, caros senhores das Big Techs, é preciso responsabilizar vocês em relação ao data work que vocês estão usando no sul global. É um pouco do que a gente está fazendo aqui, próximo. Esse é um pouco desses termos que eu falei de remuneração, condições de trabalho, contratos, gestão e representação. Vocês podem olhar depois com calma o PowerPoint. Próximo. Volta um só para ver se eu esqueci de trazer um. Mas a gente está começando agora esse projeto de responsabilizar cadeias produtivas ligadas a AI e garantir que tenha trabalho decente em todas essas partes. A minha parte nesse bolo vai ser mais nas indústrias de comunicação, especialmente vai começar com o projeto Brasil-China, especialmente para ver essa relação do TikTok com o Paquistão, com o Brasil, e ver de que maneira que é possível responsabilizar nessa parte. Próximo. Além dessa questão das cadeias de valor de IA e de como barganhar pelo uso e essa responsabilização da cadeia de valor, um segundo ponto veio há 2 anos com a greve dos roteiristas e dos atores e atrizes de Hollywood. Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Foi a minha primeira pesquisa que eu fiz na América do Norte. Eu falei, por que a gente que é latino só pode estudar a gente, né? Vamos estudar eles também para a gente ver o que está pegando, quero ser famosa mesmo. Aí passei um tempo fazendo essa pesquisa com os roteiristas de Hollywood. E eles fizeram uma greve histórica em relação ao uso de IA no ambiente de trabalho. E conseguiram um acordo que foi considerado histórico também. Em relação ao que Hollywood... Bom, Hollywood estava prometendo, sei lá, se fosse a Globo, colocar os roteiros de Avenida Brasil, a Vale Tudo Original, a Favorita, põe tudo num negócio só no ChatGPT e solta um roteiro novo. Ou Netflix dizer, vou colocar House of Cards, uma outra série, isso gera um roteiro novo. Os roteiristas de Hollywood disseram não. E conseguiram um acordo inédito. Eles me disseram, e até tem uma live que a gente fez junto com os roteiristas, que no início eles nem estavam preocupados tanto com a IA. Eles estavam preocupados com representação de gênero, de raça e de latinidade nos filmes e séries de Hollywood. Mas eles viram que com a IA ia piorar a representação, a diversidade de representação de gênero, de raça, de latinidade nos estúdios de Hollywood, que você só ia replicar os dados que já existiam de outros roteiros. E eles conseguiram uma força, a partir especialmente desses slogans IA não é arte, IA não tem alma, entrar em greve e conseguiram, claro, um acordo que é inédito, que fala o seguinte: os roteiristas não são obrigados a usar IA,
só se eles quiserem, e aí tem que declarar se usam IA para fazer um roteiro ou não, mas os estúdios não podem pegar os roteiros do passado e usar aquilo para fazer uma nova questão. E aí tem uma palavra-chave nessa barganha aí, que é consentimento. Eu dei o consentimento para usar esses dados. Isso está servindo também agora para o mercado editorial. Por exemplo, eu estou publicando um livro com uma editora chamada Sage, editora acadêmica, e no contrato a gente está obrigando que se coloque que o livro não vai ser usado para ser treinado IA no futuro. Isso está sendo começado a ser uma cláusula de tudo o que é publicado, se você quer ou não dar o consentimento para que seja treinado IA no futuro. Agora, por que os roteiristas de Hollywood conseguiram esse acordo? A resposta fácil é porque eles são roteiristas de Hollywood. Eu descobri que eles têm, sindicatos fortes, uma parte dos prêmios vem dos sindicatos de Hollywood, seja o SAG-AFTRA dos atores. Eles têm uma visibilidade muito alta. E o mais interessante para mim de pesquisar uma realidade que não é a minha, foi que eles me falaram, Rafael, desde quando surgiu o VHS, a gente estava lutando com tecnologias, pelos direitos autorais, pela propriedade intelectual. Então tinha o senhorzinho da greve do VHS da década de 70, que está no sindicato, e a gente aprendeu isso ao longo dos tempos, que essa é uma questão chave da nossa luta. Mas são roteiristas de Hollywood, uma fração de classe muito específica e que tem esse histórico. Próximo. Além da visibilidade, né, gente? Eu lembro que até a Bruna Marquezine, na greve dos atores, dá uma entrevista para a blogueirinha, dizendo, eu não posso falar do meu filme porque eu estou em greve. E tem essa surpresa também, gente de Hollywood também faz greve, também são trabalhadores, né? Então, eu acho que o choque também veio daí, eu que sou da área de comunicação, é sempre interessante. Além dos roteiristas, os gamers, os performers de gamers estiveram em greve e acabaram a greve só semana passada. O que são performers de games? Alguém sabe o que é um performer de games? Para você gravar personagens de games, você precisa de um ator que vá reproduzir os movimentos possíveis de um personagem. Movimento, a voz, vai cair no chão. Isso são atores que estão fazendo para aquilo ser gerado pelos games. O que as empresas de videogame disseram? Nós já temos todos os dados de todos os personagens possíveis a partir do que vocês já fizeram pra gente no passado. Não precisamos mais de vocês. Tchau. Quer dizer, de onde veio o consentimento para isso? Ou de onde a ideia de datificação, né? De você tem todos os dados ali, não precisamos mais de vocês. Durante um ano, agora eles conseguiram um acordo. Mas porque eles são vinculados também ao sindicato de atores de Hollywood, que é o SAG-AFTRA. Próximo. E aí vem uma das questões que tem me interessado. Os atores de Hollywood estão finalizando um acordo para que as vozes deles sejam dubladas em até 12 idiomas por IA, e eles vão receber uma compensação boa por isso. A voz do Will Smith, a voz de quem você quiser, dubladas em 12 idiomas. Isso pode ser uma remuneração ou um acordo justo para atores de Hollywood. Mas isso vai ferrar com o tanto de dubladores em tudo quanto é parte no mundo. Isso, de novo, é a questão da cadeia de valor de IA, né, que nenhuma regulação local vai dar conta. Que é o que os atores de Hollywood pode ser justo para ele, pode ferrar com a gente aqui. Próximo. E daí vieram, principalmente ano passado, 2 movimentos brasileiros para contra-atacar isso. Um é o movimento Dublagem Viva, capitaneado por um ator que fez Malhação nos anos 2000, chamado Fábio Azevedo, grande ator de voz, cujo movimento diz: dublagem é um patrimônio cultural brasileiro. A gente não é só a tradução, um maluco no pedaço não era a Crazy in the Piece. A gente tem essa questão da dublagem ser, a gente preferir muitas vezes ver desenho dublado, e uma vez uma identidade nacional por meio da dublagem. E eles lançaram um manifesto, e eles foram o primeiro representante de trabalhadores a pensar um apêndice na PL de A do Brasil. Nenhum CUT, o nosso amigo lá do ABC, ninguém. Foram os dubladores. E daí também veio um movimento
de artistas digitais, chamado Unidade, que até tem coisa no WhatsApp e tal, de artistas que querem também se reunir para poder discutir o que pode ser feito com a IA. Tem WhatsApps locais, ou para discutir também o papel de artistas do Brasil na regulação da IA, nos movimentos mais amplos também por soberania digital, que é um pessoal que eu acho super interessante também de ter junto, porque eles estão começando a se movimentar. Tem no Rio? Tem do Rio. E mesmo o pessoal das dublagens, eu estou começando a ter contato com eles agora. Eles estão vinculados a uma federação mundial de voice actors, de atores de voz, mas eles não estão ainda integrados nesse movimento. Tem uma coisa que está começando. Não é como Hollywood, que já tinha um sindicato estabilizado e tal. Então eu acho que é algo que eu colocaria como uma tarefa coletiva de aproximação desses movimentos. Próximo. Pode passar isso, depois eu posso falar. Pode passar. Isso é uma ferramenta para artistas que querem saber se as suas obras de arte foram treinadas por IA ou não. E sem consentimento, então você coloca lá a obra de arte e você vê se aquilo foi treinado por IA ou não. Chama Have I Been Trained? Mas depois eu posso passar o link para vocês. Próximo. Bom, a gente falou de entender IA, de barganhar IA, ou seja, dessa questão da negociação, e de que isso vai fazer cada vez mais parte do nosso ambiente de trabalho também, de até que ponto, sei lá, eu estou no Zoom, aquilo está sendo usado para treinar IA ou não? Ou qual é o limite no nosso ambiente de trabalho que pode ser usado para treinar IA? E aí o terceiro chama experimentar com IA. Que eu acho que tem algo bem latino-americano aí. Eu vou começar com uma coisa que está lá no fim da minha apresentação. Eu estou começando a entrevistar cooperativas de tecnologia ao redor do mundo sobre como eles têm usado IA ou não. Aí bati na porta do e-mail de cooperativa de tecnologia no Canadá. IA, nos recusamos a fazer isso. Estados Unidos. Já tem uma entrevista essa semana, mas em geral também não queremos nos meter com isso. Inglaterra. Não queremos nos meter com isso. Argentina, lançaram um site, estamos aqui experimentando IA. Não sabemos onde isso vai dar, mas estamos aqui tentando. E isso tem a ver com o histórico. Depois descobri que no Canadá, eles têm, sempre que surge uma tecnologia nova em cooperativa, eles falam, não vamos nos meter com isso. E na América Latina, a gente tem uma cultura de experimentação tecnológica muito forte, historicamente. Próximo. Desde o projeto CyberSyn no Chile, no governo Allende nos anos 70, de pensar a cibernética junto com o socialismo, com o planejamento democrático, com a participação a partir da cibernética, até do que um colega chamado Rodrigo Oshigami fez na tese dele nesse texto Informática do Oprimido, que ele vai falar, em Cuba, nos anos 70, você tinha uma bibliotecária chamada Maria Teresa Freire de Andrade, que construiu algoritmos de acordo com princípios da biblioteca popular, da educação popular, que eram algoritmos para bibliotecas cubanas, que eram diferentes de algoritmos de bibliotecas dos Estados Unidos e na Rússia em plena década de 70. Só que só foi em 2020, com a tese do Rodrigo, que essa grande bibliotecária teve um verbete na Wikipedia, que ela não tinha nenhum rastro sobre quem ela era. E a provocação do Rodrigo algoritmos da opressão sempre existiram, mas sempre existiram também projetos radicais para desmantelá-las e para construir alternativas. E uma das questões que eu que não estudo exatamente essa área, não sou como os grandes colegas daí que construíram o movimento software livre nos anos 90, 2000 no Brasil, o quanto que essa memória do que a América Latina já produziu vai se perdendo. E a gente acaba como se estivesse tendo que reinventar a roda a todo momento. Próximo, por favor. Sim. Bom, aqui no Rio tem uma série de iniciativas, algumas delas a gente está também conectando, que estão produzindo ou tentando produzir coisas. O nosso diagnóstico
é que as coisas, tem gente fazendo coisas, mas elas não estão articuladas, ou ainda falta mais articulação entre... Bom, é a mesma coisa que eu falei, né? Bom, aqui no Rio tem o Data Lab, na favela da Maré, um laboratório de experimentação, narrativa de dados, o Instituto Papo Reto, na Baixada tem Visão Coop, tem no estado do Rio, perto de Resende, não sei se você conhece isso, é muito interessante, uma Silo Arte e Latitude Rural, e vai pensar tecnologias a partir do campo, e da experimentação também a partir da arte e tecnologias. Tem o núcleo de tecnologia do MTST, que não ocupa só casas, mas as tecnologias também, e está presente no Brasil todo, e agora no Rio com... eu não sei se vou usar a expressão certa, mas com o movimento, com o próprio MTST do Rio, as coisas vão vir mais forte para o núcleo de tecnologia estar presente no Rio também. Então você tem uma série de coletivos que já estão presentes aqui e tem uma série de coisas sendo feitas que muitas vezes o que precisa é de mais visibilidade e de articulação. Tem uma coisa que eu percebia quando eu dava aula no Brasil e também agora no Canadá, eu que dou aula para comunicação, é que meus alunos não conhecem coisas que não estão no mainstream, ou que não estão ali, que a gente precisa ter um trabalho também de visibilização daquilo que já tem sido feito. Ou seja, não precisa reinventar a roda, ou toda hora vir com uma palavra nova, ou uma coisa nova, porque as coisas já estão sendo feitas e muitas vezes que precisa de mais organização. Próximo. Outro projeto que está sendo começado agora, por uma grande amiga chamada Andréa Medrado, junto de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, do qual eu e ela fazemos parte, a sede é na UF, no Departamento de Estudos Culturais e Mídia, lá na UF, chamado Andréa, professora na Inglaterra, e também na UF, o projeto chama Favela IA. E a questão do projeto é de como moradores de favela no Rio têm se envolvido, engajado com IA, ou de como pensar pedagogias críticas em relação a IA no Rio de Janeiro. Esse é um outro projeto que eu recomendaria vocês estarem de olho e também já falei para o André, está aqui o PowerPoint, porque eu acho que esse projeto que começou agora, mês passado, com workshops na UF, pode também dar frutos em termos de articulação. Próximo. A gente lançou ano passado, junto com o governo, meio federal, meio a contragosto deles, chamado Economia Solidária Digital. E isso significa o seguinte: antes a gente falava da noção de cooperativismo de plataforma, para falar de que, em vez do capitalismo de plataforma, tem cooperativismo de plataforma. Só que esse conceito foi cunhado por um alemão que mora em Nova York e que tentava colocar toda a carga epistêmica, teórica dele para o resto do mundo, como se coubesse o mundo na caixinha que ele tinha criado. E o que a gente começou a se tocar na América Latina, não só aqui na Argentina, no Equador, na Colômbia, é que em lugares como os nossos, as alternativas às vezes nem são cooperativas. Por exemplo, Data Lab não é uma cooperativa, MTST não é uma cooperativa. E muitas vezes nem eram plataformas, porque às vezes é um bot, às vezes é uma outra coisa que não é exatamente plataforma. A gente resolveu também trazer, e esse livro é um pouco o que a gente percebeu de Brasília, que você teve muito forte movimento e de políticas de economia solidária nos anos 2000, no governo Lula 1 e 2, e teve fortes movimentos por tecnologias livres e cultura livre. Mas um pessoal não conversou com o outro. Faltou conversar. De novo, a questão da articulação. E que para a gente agora é muito necessário que haja uma articulação. De novo, eu acho que não. Eu estou escrevendo um livro sobre fracasso, então, enfim, essas coisas estão aparecendo. Mas essa ideia, seja que nome a gente for dar, o pessoal tem falado de economia digital solidária, nesse a gente chamou de economia solidária digital, que é uma maneira de articular economia solidária com diferentes maneiras de tecnologia, que para a gente também é muito poderoso, seja no que a gente for fazer nos nossos territórios, que é também a ideia de uma tecnologia muito voltada para os territórios, e de que só faz sentido se estiver vinculada aos territórios e às necessidades de territórios.
Não é construir um Uber para cada cidade, um Uber alternativo para cada cidade, mas quais são as necessidades de cada território para aquilo. Próximo. A Ruha Benjamin, que é uma autora dos Estados Unidos, ela lançou esse livro recentemente chamado Imagination, que é muito interessante, que ela vai falar que a gente vive realmente uma crise de imaginação, de como pensar outros futuros possíveis, ou de outros futuros digitais possíveis. Que a gente fala, não, vamos só fazer um iFood da prefeitura, vamos fazer, quer dizer, quase a replicação daqueles mesmos imaginários. E Paulo Freire já falava que imaginar não é só imaginação, mas é transformar e é construir junto. Você precisa vir a Ruha Benjamin para falar e lembrar isso a gente. De que tem que também propiciar mais espaços para experimentação, mais espaços para imaginação, para a partir daí construir outros futuros digitais ou não digitais possíveis. E impossíveis também. Próximo. Tem uma série de pesquisadores e movimentos que também estão se dedicados a pensar utopias digitais ou não. Seja a partir da ideia de reimaginar a IA a partir do sul global, a partir de um olhar de gênero, de raça, de classe latino-americana, como essa colega mexicana, a Paula Ricaurte, tem publicado já há um tempo. Ou do que saiu na época que estava na moda o metaverso. Alguns colegas zapatistas lançaram um manifesto em relação ao pluriverso digital. O que tem também no Brasil tem uma série de manifestos também, a ideia de onde vários mundos são possíveis. Ou de como pensar descentralização, redes descentralizadas, projetos tecnológicos alternativos que estão na base também dessa imaginação e de projetos concretos que foram construídos também na América Latina. Próximo. Assim como as infraestruturas autônomas feministas, como algo que na América Latina aconteceu e tem acontecido um movimento muito forte a partir das feministas anarquistas, especialmente. Você tem essa criação de uma primeira servidora feminista, que é a Anarca Server, e que uma organização de São Paulo, a Maria Lab, tem sido uma das protagonistas no Brasil de pensar infraestruturas autônomas a partir de olhares feministas, de cuidados digitais e de infraestruturas que sirvam ao transfeminismo. Próximo. E aí tem um exemplo da Vedetas, que são instâncias tecnológicas criadas pela Vedetas e também ligada à Maria Lab, que é uma servidora feminista que existe para ajudar grupos feministas nas suas atividades online e aumentar a segurança e autonomia de mulheres na internet. Esse é um dos exemplos de que tem coisas sendo feitas. Próximo. Outro exemplo que eu acho que é claro, que é caro para a gente no Brasil, que é a Casa de Cultura Tainã, no estado de São Paulo. Especialmente o que eu gostaria de destacar da Casa de Cultura Tainã, que tem vários canais de documentação audiovisual, memória da cultura digital, realmente. Eu queria destacar o projeto de Data Center Comunitário Livre. Porque muitas vezes também a gente acha, não, data center só se for no esquema das Big Tech. Não, já temos exemplos no Brasil de data centers comunitários livres e que é possível conectar tecnologias ancestrais também com tecnologias digitais. E a Casa de Cultura Tainã é um exemplo mundial. Assim, o colega chamado TC esteve nos Estados Unidos recentemente como uma referência global nesse assunto. E agora que eu estou no Canadá, eu tenho visto isso de forma mais evidente, de que as coisas que a gente constrói aqui são referências globais. As pessoas não têm esses referências que a gente tem aqui e às vezes nem a gente sabe, porque precisa vir um gringo para falar de que as coisas aqui estão sendo feitas. Próximo. Tem o Fediverso, os colegas são mais versados, inclusive, do que eu em relação a... O Fediverso é uma variedade de tecnologias e plataformas que podem ser instaladas em qualquer servidor e alternativas às grandes redes sociais, como Mastodon, Peertube, PixelFed e Friendica. Esse é o observatório do Fediverso. Tem também, em relação à participação, o projeto Plantaformas.
Próximo. E na Argentina, eles estão também experimentando com questões de IA. Lá tem um movimento de cooperativa de tecnologia muito interessante. Eles têm no mínimo 60 cooperativas de tecnologia, algumas delas só com pessoas trans, como alternativa laboral trans. E a gente tem feito um pouco dessas aproximações Brasil e Argentina. Antes de IA virar modinha, eles construíram esse projeto chamado IA2 Coop, que é um software de código aberto que integra um conjunto de ferramentas para facilitar a transparência em instituições públicas, especialmente, e fortalecer a vinculação com a cidadania. Então, esse é um projeto que, por exemplo, daria super para pensar em articulação com o pessoal da Argentina, e a partir desse projeto já tiveram outros projetos baseados nesse mesmo código aberto do IA2 Coop, que é de 2020 ou 2021. Próximo. Que é esse projeto exatamente chamado Aimurai, que é de um coletivo, uma organização argentina chamada Data Gênero, ou Data Gênero, que é uma organização baseada em questões de dados e IA a partir de um ponto de vista feminista. E eles construíram esse projeto, foi premiado agora no Congresso de Ciência da Computação, com esse artigo que elas mesmas construíram, chamado Fazendo o Trabalho Feminista em IA, Reflexões de um Projeto de IA na América Latina, que tem a ver também com a automatização de processos relacionados à violência de gênero e como você também favorecer transparência a partir do uso de IA para combater feminicídio, especialmente. Então, esses dois projetos hoje são projetos que podem ser usados em instituições públicas e que estão... Eu tenho contato delas, enfim, isso é super fácil de conectar. Próximo. E agora, faz menos de um mês, a Federação de Cooperativas de Tecnologia na Argentina lançou esse site chamado AI for Co-ops, e de como cooperativas de tecnologia na Argentina já têm experimentado o uso de IA de diferentes maneiras. Eles colocam também outros mundos são possíveis juntos, IA por cooperativas, exploramos como a IA pode potencializar o cooperativismo e desenvolvemos ferramentas adaptadas às necessidades de cada cooperativa. Próximo. E, principalmente, visão computacional, predições estratégicas, organização de textos com modelos de linguagem e big data para cooperativas. O que a gente está descobrindo também, e que nem eles estavam sabendo nomear dessa forma, é que, especialmente em projetos que envolvem o poder público, uma cooperativa está ajudando a outra, uma fazendo data work para a outra. Ou seja, não está terceirizando o trabalho de dados, mas estão eles mesmos anotando os dados para eles. Ou seja, eles estão fazendo um circuito que é cooperativista nele mesmo. Nos Estados Unidos agora e no Canadá, tem um estúdio de IA que está prometendo construir um data work ético também para criar filmes com IA. Eu só não trouxe esse exemplo ainda, que eu não sei ainda se isso é realmente o que eles estão dizendo. Mas eles estão prometendo a primeira IA ética para fazer filmes de Hollywood só feitos com IA. Então, depois eu posso passar os nomes para a gente ficar de olho neles também. Próximo. Aqui, para terminar, é um relatório que a colega Joana Varon e outros colegas da Coding Rights fizeram para pensar a IA para além de uma monocultura das Big Tech. Ou seja, como pensar a IA para o bem comum. E é um programa do que pode ser feito. E a Joana Varon é baseada no Rio, também acho que também é uma super parceira de pensar coisas. E aí, basicamente, o que ela coloca é preciso articular diferentes entes. Desde movimentos software livre, movimentos por dados abertos, movimentos cooperativistas, movimentos de ciência aberta, artistas e jornalistas, pessoas ligadas às tecnologias indígenas e decoloniais, diferentes movimentos sociais, diferentes movimentos de organizações de direitos digitais. Próximo. Para construir uma IA ou IAs que sirvam às comunidades, que tenham infraestruturas compartilhadas organicamente, que não seja um modelo para tudo quanto é coisa, mas que sejam específicas para as comunidades e para os territórios, em que as camadas de dados sejam cuidadosamente curadas e mantendo uma soberania de dados para as comunidades locais.
inclusive se perguntando se tudo precisa ser feito com IA. Não sei se vocês conhecem o trabalho da Coding Rights, eles criaram um oráculo para tecnologias transfeministas, que é um jogo... Já jogou isso, Tati? É um jogo de tipo tarô, que é você imaginar tecnologias de um ponto de vista transfeminista. E aí tem uma carta, que é um Joker, que é assim... Pense se essa tecnologia, se você construiu, deveria existir mesmo ou não. Nem todas as tecnologias deveriam existir, tecnologias são ancestrais. Então é um jogo muito interessante, até para jogar nas naves, chama a Joana faz sempre esse jogo, que é interessante para pensar também em termos de IA. Quer dizer, nem tudo vai ser resolvido com IA. Próximo. Ela também foca em dados consensuais, a questão do consentimento em relação ao que está sendo colocado na IA. O trabalho de dados digno e que não seja terceirizados como acontece hoje em dia. Próximo. Pode passar. Impacto ambiental, isso é importante. Isso, pode passar. Isso aqui é mais uma síntese do que eles colocam. Ótimo. E por fim, em termos de soberania digital, a gente lançou no passado, especialmente com alguns colegas, um deles está aqui no Brasil hoje, que é o Paris Marx, que é de um podcast chamado Tech Won't Save Us. Ele vai estar amanhã no Museu da Manhã, falando sobre o livro chamado sobre a indústria de transportes e a questão da tecnologia. Isso foi feito a muitas mãos, vários pesquisadores do Brasil, eu incluso, tivemos na construção desse manifesto ano passado, que está em português, inglês e espanhol, chamado Recuperando Soberania Digital, um roteiro para construir um ecossistema digital para as pessoas e os planetas. E aí a gente coloca como alguma das questões oferecer infraestruturas digitais como serviços fornecidos por consórcios internacionais democráticos e sem fins lucrativos, plataformas universais, o mercado público onde as empresas podem oferecer seus serviços de computação sem bloqueios, e para garantir a demanda, os estados devem adquirir neste mercado e encerrar contratos com as Big Tech. Elaborar uma agenda de pesquisa baseada em soberania digital, com redes de pesquisa e redes de conhecimento lideradas por agências públicas e internacionais de pesquisa, e basear a soberania digital em um internacionalismo ecológico e não somente uma visão canhestra de soberania digital ligada somente ao local. Próximo. Além disso, fala de soberania estatística, o que para o poder público é fundamental. Implementação de tecnologias digitais com menos consumo de recursos sempre que possível. Promover a economia solidária digital por meio de financiamento privilegiado e acesso a plataformas públicas e abertas para cooperativas que fornecem produtos digitais. E promover cooperação entre universidades e organizações sem fins lucrativos. Além de aumentar a capacidade dos estados de planejar e governar democraticamente o ecossistema digital por meio de habilidades estratégicas de detecção, previsão, análise e planejamento, com um investimento público direcionado para recursos e conhecimentos em instituições públicas. Isso foi liderado também pela professora Cecília Ricap, que é uma argentina que tem estudado esses temas de soberania digital. Então tem uma série de questões, principalmente essa terceira parte, de experimentando com IA. O recado tem uma série de coisas sendo feitas, sendo escritas, sendo experimentadas. Escolha uma dessas que eu falei hoje para conhecer. E tem um desafio de como que a gente articula tudo isso, que para mim é o que a gente precisa fazer a partir de agora. Obrigado.